Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou aqui gravar para vocês a... como é que faz para poder utilizar a plataforma de diagnóstico de maturidade BIM. Foi desenvolvida pela Nuclear, foi desenvolvida por mim, só para poder demonstrar um pouco a vocês e explicar o contexto do que é o DMBIM. Esse é o nome da plataforma. Essa plataforma ela foi criada com base no estudo de Glausuca, então é uma plataforma que tem essa base teórica consolidada no mercado, que é a base da BIMExa, né? Então, nós temos esses diagnósticos onde representamos os pilares, né, de tecnologia, processos e políticas. E a forma como a gente responde o DMBIM hoje é um pouco não, eu vou dizer que muito melhor do que o modo convencional em planilha Excel. Vocês consultores já sabem como é feito esse diagnóstico, eu aposto que até mesmo vocês já responderam um diagnóstico de maturidade BIM com aquele questionário do Google Forms ou da Microsoft, enviam várias perguntas distintas para várias pessoas de forma geral. Perguntas específicas e perguntas gerais, no sentido de entender como é que está a maturidade daquele colaborador, daquela pessoa que vai responder o questionário. A DMBIM ela veio basicamente para poder facilitar esse diagnóstico e não só isso. Ela, ao longo dessa aula, você vai entender um pouco como é que funciona, como é o passo a passo para responder esse diagnóstico de maturidade. Então, uma das primeiras coisas que a plataforma traz é uma resposta, um questionário intuitivo, de fácil entendimento, com um layout, com um desenho bem receptivo a quem vai responder. Então, vou passar a página inicial, para vocês entenderem como é. A gente tem os recursos dele principais, que é o diagnóstico, baseado na matriz de maturidade de Suca. A gente tem um modo de workshop, que chama de workshop colaborativo. É a forma como você vai responder o questionário. Pode ser individual ou em grupo. O famoso trabalho em grupo. Então, o consultor ele vai responder, vai fazer as perguntas para os colaboradores ou as pessoas que estão fazendo esse desenvolvimento da plataforma. Vai estar respondendo esse questionário e, a partir disso, com uma única resposta, de forma coletiva, tem somente um relatório. Esse é o workshop colaborativo. E também tem a parte do individual, que é que faz, que é que cada um responde com o seu pensamento de forma individual, óbvio, que sem ter interação com outros colaboradores de outros setores. A ideia é entender como é que cada colaborador, cada pessoa enxerga a organização. Então a gente tem isso, tem um benchmark setorial, que é para poder comparar a sua organização com a média da indústria, na indústria que você atua, construção civil. Eu vou mudar o termo de indústria para setor. Construção civil, indústria, imobiliária, incorporadora, enfim. E também dá um plano de ação baseado com as respostas de déficit identificado. Então, a princípio é isso. Esse daqui é a página de demonstração, é onde esse aqui é uma das entregas do DMI. Então a gente já entrega aquele relatório com o famoso gráfico de radar, com os pilares de processos, tecnologias e políticas, onde a gente tem aqui o máximo alcançável, que é esse cinza. A gente tem a meta desejada, que é aquela meta que a organização deseja chegar com o processo de implementação. E tem a parte da situação atual. Então a gente tem aqui, isso aqui é só um demonstrativo, tá? Então a gente tem aqui a pontuação detalhada por cada pilar. E embaixo um gráfico de radar também de cada pilar. Então aqui você vê como é que está a situação. E aqui a escala de maturidade onde a empresa se encontra. Então essa daqui ela está em gerenciado. Muito bom, nível 2. Então vamos lá. A primeira parte do relatório do diagnóstico é, de fato, começar agora. Então você vai fazer seu cadastro na plataforma. Eu vou explicar passo a passo do que é cada usuário desse aqui, apesar de ser algo autoexplicativo, mas aqui vamos dizer que você é um administrador da organização. Você é a figura principal que a empresa está fazendo essa relação de empresa e consultor. Então, se você é a empresa, você vai se cadastrar com esse usuário. Então aqui você bota seu nome completo, seu e-mail, sua senha, e a informação da sua empresa, qual setor, número de funcionários e seu cargo, aceita e cria. Depois de fazer isso, como empresa, a página ela vai te direcionar para confirmação por e-mail, você vai validar, ok, entra na página, e aí começa a outra etapa, que eu vou estar fazendo isso aqui agora para poder mostrar a vocês como é que funciona. Ok, pessoal?
só para ter a dimensão do que, como é que funciona a plataforma. O que é fictício aqui só para ter algo. Como ele cobra, eu vou botar aqui meu carro como gerente. Vou aceitar os termos, vou criar a conta, vou dar um pausa rapidinho para poder não ocupar muito tempo do vídeo. Pronto, depois que vai o cadastro, ele manda um e-mail para verificação, você abre esse e-mail, valida, e aí volta para a página inicial. Vou fazer a validação aqui e volto. Esse aqui é o e-mail de validação, então aqui ele traz o que a plataforma entrega. Só um e-mail de boas-vindas mesmo, e aí você faz a validação, confirmando. Pronto. Ele vai redirecionar para a página de login e aí é só entrar. A partir desse momento é onde você vai começar a fazer o cadastro completo da sua empresa. Veja que já abre nessa página. Então aqui, você é o administrador da organização. Cabe atentar que, nesse momento, você ainda não pode responder o questionário. Tá vendo? Que ele não permite. Ele dá uma notificação embaixo falando complete cadastro da empresa para iniciar. Então você vem aqui, concluir cadastro. Então a partir desse cadastro, e aí aqui você vai dar um nome fantasia para essa empresa. Essa parte aqui do CNPJ, eu vou dar uma pausa aqui para poder colocar o CNPJ e já volto, tá? Pronto, botei aqui o CNPJ, vou colocar meu número, o número do seu corporativo, o pessoal, então você fica a seu critério. Um site, se tiver. Depois disso, você clica em próximo e aí ele vai te dar a classificação, como lá atrás a gente já fez esse preenchimento. Algumas coisas elas já vão estar pré-preenchidas. Então, pode pular. Aqui você vai colocar a sua cidade, localização. Salvador. Da próxima. Quem é o responsável? Aqui, o que é que você pode fazer? Aqui você pode deixar um responsável. Pode ser você mesmo, o mesmo administrador da organização, ou então pode ser uma outra pessoa que você queira delegar para poder fazer esse acompanhamento, essa estabilidade, enfim, fica a seu critério. Então, eu vou botar aqui eu mesmo, como próprio consultor, como próprio administrador. Posso repetir meu e-mail que está cadastrado, isso aqui fica a seu critério. A preferência seria e-mail corporativo, mas como aqui é só um teste, só para poder gravar para vocês, eu vou estar colocando meu e-mail pessoal, informação. Da próxima, aqui você vai colocar qual a experiência BIM que você tem dentro da sua organização. E aí aqui a gente trata mais especificadamente em software, que é que você atua hoje. Então, quanto tempo de experiência você tem com a metodologia BIM? Vou aqui 2 a 3 anos. O que você enxerga, o nível de atual da maturidade. Então, essa é a percepção sua, que você mais se encaixa. Vou colocar aqui no básico. E aí, quais são os principais softwares que utiliza? Qual tipo de projeto? Comercial, indústria, residencial, retrofit, você escolhe. E aí, pronto. Salvou, a organização está feita. E aí, eu vou voltar para cá para explicar a vocês uma outra situação, mas vou voltar para lá. A partir desse momento, você já tem a autorização de fazer a avaliação, de responder o questionário. Só que, note-se que você aqui é o administrador da organização. Então, você é a pessoa que está administrando o seu painel, a sua empresa dentro da plataforma. Isso quer dizer que você pode ter outras empresas que você administra dentro da plataforma e aí você não necessariamente precisa responder. Se quiser, claro, óbvio. Mas vamos supor que eu seja um administrador e eu tenho aqui na plataforma 4 empresas que eu administro nesse processo de consultoria de implementação BIM e eu quero ter mais empresas aqui. Eu vou lá, adiciono ela e faço todo o processo normalmente. Mas vamos para o normal, que é a parte de consultoria. Então, você é o administrador, você pode vir aqui simplesmente e responder. Mas não vai ser você que vai responder. Vai ser sua equipe. Você quer direcionar para o setor comercial. Quero entender como é que o setor comercial ele entende como é que está de maturidade BIM dentro da minha organização, setor de projetos, planejamento, setor de assistência técnica, a diretoria, o administrativo. Você vai escolher. Então você pode vir aqui em equipe e convidar membro. Veja que você é o administrador. Então você tem todo o papel aqui dentro. Então você vem aqui convidar. E aí veja que ele voltou para a parte de gerenciar a organização. Então aqui você vai adicionar usuário. E aí aqui dentro você vai primeiro colocar o e-mail da pessoa que você quer convidar para ser parte da sua equipe. Então ela vai identificar aqui, nesse caso eu não posso, porque esse usuário já possui uma conta como administrador. Então,
Eu vou pausar para poder pegar um e-mail aqui que não tenha cadastro e aí eu retorno. Pronto. Esse usuário ele está disponível. Então, depois que eu coloquei o e-mail, eu vou criar uma senha aleatória. O usuário lá na frente ele pode alterar, sem problemas. E aí veja que aqui tem o nível de acesso. Então, o que é cada usuário desse? O usuário ele vai ter acesso somente ao questionário dele e as respostas que ele fez com o diagnóstico de maturidade. Então, esse usuário aqui, esse nível de acesso é o usuário que você quer que responda o questionário. Então, é aquele projetista, alguém do setor comercial, é o gerente financeiro, o pessoal da assistência técnica. Então, você vai cadastrar o e-mail dele, vai criar uma senha temporária, e aí você vai definir o nível. Então, olha, fulano, quero que você responda o diagnóstico e você vai me dizer qual é a sua mentalidade, o que é que você pensa do nível de maturidade da organização hoje. E aí vou botar aqui assistência técnica. Qual é o cargo dele? Sal. Sal não, vou botar aqui auxiliar de engenharia. A posição auxiliar. Pronto. Definir o nível. Não completo. Assim, o botão ali com maiúsculo. Pronto. Criar usuário. Pronto. Isso significa que você já criou o usuário para essa pessoa e ela já recebeu no e-mail o convite para participar da sua organização. Pronto. Então aqui, o acesso de usuário foi criado, o seu acesso ao DNI foi criado, aqui ele me dá o nome, identificação da empresa e a credencial abaixo. Veja que já tem o e-mail de login e a senha. Então a senha aparece para ele, eu venho aqui acessar a plataforma, ele vai me redirecionar para dentro do DMB. Nesse caso aqui eu tenho que sair porque eu já estou logado e aí volta para lá. Voltamos. Veja aqui que eu já tenho o meu usuário cadastrado. Então, ele não precisa fazer todo aquele cadastro, né? Completar o cadastro, porque ele foi convidado pelo administrador. Então, todas as informações já foram inseridas. E aí, aqui, eu simplesmente vou iniciar a primeira avaliação. É onde começa a mágica acontecer. Então, aqui é o roadmap de resposta, né? O acompanhamento de cada etapa que você está. E aí aqui o modelo de avaliação, a gente vai colocar BIM organizacional, que é a avaliação completa baseada na maturidade BIM de SUCA. Esse daqui, a gente vai fazer isso o mais breve possível, uma outra etapa do cenário. Então, aqui eu vou escolher, eu quero responder colaborativo, que é aquele workshop com todos os setores, e um bate-bola, tipo um brainstorm de pensamentos. E aí, com o meu consultor, eu vou ter lá a figura do consultor, e ele vai fazer essa consultoria guiada, vamos dizer assim. Todo mundo vai discutir em grupo e vai ter uma resposta e um relatório. Nesse caso, eu vou querer individual, então eu vou clicar em continuar, ele vai organizar os dados da organização, que é simplesmente trazer aquela informação que eu trouxe, confirmar, ok, que ele está respondendo sou eu, o usuário, e vou lá iniciar a avaliação. Pronto. Aqui é onde começa o jogo, onde o game começa, né? Primeiro a gente vem pelo pilar de tecnologia, onde temos a dimensão, que é o pilar de tecnologia, e aqui embaixo você tem todo o contexto do que se trata esse pilar de tecnologia. Em seguida, você tem o que de tecnologia estamos avaliando. Então, nesse caso, é software de modelagem orientada a objetos. E aí aqui tem uma descrição breve do que é esse software de modelagem orientado a objetos. E aí, aqui tem um aviso que é para fazer a avaliação atual.
Lembra que lá atrás eu falei que cada usuário faz a resposta individual? Então aqui, de forma individual, eu como usuário, como a pessoa responsável por esse relatório, eu penso no momento atual da empresa. Depois de fazer isso, a gente vai para a situação desejada. E aí escolhe o nível de maturidade e segue o fluxo. Então aqui começa, né? A gente tem os níveis 0 a 4, onde cada nível tem uma pontuação, isso de acordo com o estudo de Suka. E aí cada nível desse aqui tem também uma descrição do que se trata o nível inicial. Então aqui ele fala: a organização utiliza apenas ferramentas CAD tradicionais que não trabalham com objetos paramétricos. Os desenhos são compostos por linhas, arcos e textos sem inteligência associada. Não há extração automática de quantitativos e qualquer alteração exige redesenho manual. E aí, como exemplos práticos, a gente tem AutoCAD, GraphicSim, LibCAD, desenho manual. E aí, esse daqui é o nível inicial, e aí segue para os próximos níveis, com a mesma lógica. Definido, a organização utiliza ferramentas que permitem criar geometrias 3D, mas sem parametrização. E aí tem exemplos aqui. Então, você vai analisar o seu cenário do seu setor, do que você imagina da organização, e a partir disso você vai dar a sua resposta. Lembra que eu falei que é bem intuitiva? Então ela é bem intuitiva, a DMBIM ela é para ser o braço direito do consultor e ao mesmo tempo ser algo guiado e fácil para qualquer pessoa responder. Veja que aqui a gente está eliminando aquelas planilhas com várias abas, difícil de entender, não sabe para onde vai, processo manual, tem que colocar fórmula. A gente não tem isso no DMBIM. O DMBIM ele veio para facilitar esse preenchimento e trazer uma visualização mais dinâmica nesse processo. E aí aqui eu vou escolher, né? Eu quero escolher, sei lá, minha empresa, eu sou do setor de assistência técnica. Então, eu vou utilizar o quê? Projetos em PDF, CAD, ordem de serviço. Vou colocar aqui, definido. Qual a situação desejada? Veja que aqui eu respondi a situação atual. Está bem nítido aqui que a primeira resposta é a situação atual no pilar de tecnologia para software de modelagem. Qual é o nível desejado que eu quero? Ah, João, como é que eu vou saber o nível que eu quero? O ideal não seria ter um consultor? Sim, o ideal é ter um consultor. Mas, como é o primeiro diagnóstico, como é o primeiro relatório, é importante ter essas respostas, até mesmo para o consultor já ter uma visualização do que a organização pensa, do que os colaboradores dessa organização pensam dessa plataforma, do diagnóstico. Então, é importante até mesmo para o consultor saber onde é que está pisando, para poder dar até uma resposta. Então, esse primeiro relatório, ele é para fazer isso. A plataforma, ela não elimina o consultor. Pelo contrário, é para os consultores utilizarem a plataforma para agilizar o processo de diagnóstico. E, juntamente, ele ter esse roadmap e fazer esse acompanhamento constante, né, de todas as empresas que ele presta consultoria. Não só consultor, mas facilita com que as empresas tenham uma visão sistêmica e tenham uma visão melhor do que está acontecendo no processo de implementação. E aí aqui eu tenho a situação desejada, voltando para o questionário, em que eu quero chegar na parte integrada. Pô, mas como é que eu sei essa parte integrada? Novamente eu volto e leio aqui. A organização utiliza o software BIM de forma avançada, integrando multidisciplinas e realizando simulações de construção virtual, estimativa de custo e análises especializadas, ao uso de ferramentas complementares de coordenação. E aí eu tenho softwares aqui de exemplos práticos para isso. Vou colocar aqui que eu chego ao nível 3. Mas qual é o prazo? Você não vai dizer prazo aqui. Quem vai dizer o prazo que você vai chegar é o consultor. Então, volto a dizer que precisa do consultor para poder fazer esse diagnóstico. E aí, vamos para outra avaliação do pilar de tecnologia, que aqui já entra na parte de hardware e infraestrutura. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte aqui, até para vocês entenderem, né, o que é que se trata. Então, vou só responder o questionário, vou passar bem superficial, só para vocês verificarem, para não ficar passando um por um e não ter que gastar muito tempo. Então, vamos lá. Pronto, mudamos para processos. E aí aqui ele fala mais uma vez do que se trata a avaliação do pilar de processo, o que a gente está avaliando em processos, capacitação e gestão de pessoas, onde eu também tenho um descritivo, e aí vamos de novo para aquela
escolha, né? Seleção. Vamos lá. Vamos para políticas. Veja que tem uma corzinha diferenciada. Pronto, essa é a última. E aí eu vou lá revisar a resposta. Aí aqui tem um resumo geral, a situação atual, a situação desejada e os gaps, score por dimensão. Aqui a gente tem uma diferença de 24 pontos em relação ao que desejamos alcançar no pilar de política. Veja que aqui também a situação atual é 3. E processo não, o processo está péssimo, é 0. E aí a gente quer chegar em 30 pontos. Aqui são as respostas por questionário. Vou fazer essa revisão. E aí eu finalizo a avaliação. Quando eu finalizo a avaliação, ele muda a página já com essa avaliação concluída com sucesso, ela tem conclusão e ele já traz a maturidade atual, a maturidade desejada, e aí já traz aqui processos não estruturados, processos integrados, aí ele traz uma barrazinha, né, de análise detalhada por dimensão, e aí uma recomendação prioritária. Eu vou dizer que isso aqui é uma recomendação prioritária, porque de fato é só uma recomendação. Ele já, baseado nas respostas que você deu, ele já traz uma recomendação para você sair do zero. Então, não sei nada, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Ele já te dá, baseado com as respostas, uma recomendação. Você vai seguir ou não. A recomendação é que procure um consultor para poder lhe validar as informações e fazer esse plano de implementação personalizado para a sua organização. E aí eu vou para o dashboard. E aí vemos aquela página, aquela linda página que eu mostrei na demonstração. E aí aqui está, né, a situação atual da empresa, a meta desejada, aquele gráfico que a gente sabe que tem um processo de diagnóstico de maturidade. E aí a mesma coisa, a escala de maturidade, botou aqui que ele está no nível 0, baseado com a resposta que esse usuário deu. Então, eu posso baixar o relatório, ou posso compartilhar o relatório com alguém para poder alguém ver. Se eu quiser documentar isso por e-mail, eu baixo o relatório PDF, mando por e-mail. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, porque eu vou abrir um outro usuário para poder fazer uma outra resposta, para mostrar a vocês como é isso dentro da plataforma, né? Como é que isso fica dentro da plataforma. Deixa eu ir para a página inicial. Pronto, aqui é a página inicial do usuário. Então aqui já mudou, em 15%, baseado na avaliação concluída. Então aqui é a dimensão de maturidade da organização, baseado na resposta do meu primeiro colaborador, João Santos da Silva. Ele respondeu de forma individual, e aí está aqui a avaliação minha empresa A. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o usuário do administrador da organização, ou eu poderia simplesmente ter um outro usuário aqui, e esse outro usuário responder o questionário. Mas eu não vou fazer isso por eu perder tempo, eu vou fazer com o administrador da organização. Vou dar uma pausa aqui. Então aqui eu já estou com o usuário do administrador, e aqui veja que eu tenho a mesma resposta lá, né? Do meu colaborador, e a resposta dele está aqui. Então, vou responder agora. Cliquei no lugar rápido. Minha perspectiva, visual. E aí aqui você já conhece, porque eu já passei, então vai ser muito mais rápido do que a primeira vez. Pronto, respondi, finalizar. E aí é isso. Veja que aqui já está diferente, as respostas também já tem aqui, vou lá para o dashboard. E ele já me trouxe um outro cenário, no vídeo que eu respondi de forma diferente. Veja que aqui já aumentou 1%, mas aumentou. Então ele faz essa correlação dos dois questionários, então ele já
trouxe aqui para mim, né? A minha avaliação que eu acabei de fazer, a avaliação do meu outro colaborador do setor de assistência técnica, a perspectiva dele e qual é a meta que queremos. Então, só esqueci de avisar uma coisa. Quando a gente faz o primeiro diagnóstico, a plataforma automaticamente agenda uma próxima revisão ou uma revisão do diagnóstico de maturidade para 6 meses. Então, dia 26 de outubro. Por que isso? Quando a gente fala de diagnóstico de maturidade business, a gente fala de questionário, processo de implementação, tendo que ele é um ciclo de avaliação. É que nem você ir para um médico. Você faz a avaliação inicial, ele vai te encaminhar para um profissional responsável pela patologia que você está sentindo, não pelo problema que você está tendo de saúde, e aí você tem que retornar para ele fazer uma nova avaliação. O DMB funciona da mesma forma. Faz o diagnóstico, já tem que fazer um novo diagnóstico, um novo cenário, para poder ver se o que foi dimensionado há 6 meses atrás, ele foi cumprido, para ver se tem essa evolução na maturidade. A ideia é chegar do nível 0 ao nível 3. Mas como é que eu vou saber se eu cheguei no nível 3? Eu preciso responder o questionário de novo com esse prazo que foi dado. Essa data aqui é sugestão recomendada, mas pode fazer uma nova, tanto que tem aqui. Eu vou agendar para, sei lá, daqui a um ano. Vou ter mais de 6 meses aqui. Vou salvar a data. Isso fica a critério do consultor, do administrador da organização. E aí eu tenho aqui a visão dos meus questionários. Então, o DMB, ele veio para isso. Veja que em instantes, acho que em 5 minutos, 10 minutos no máximo, assim, foi respondido um relatório. Foi feito um diagnóstico de maturidade. Esse aqui é o PDF, para que vem, se quiser documentar. Próximo passo, validação do profissional. E aí é isso. Então, o DMB ele veio para poder ser esse braço direito do consultor e facilitar essa parte de consultoria, porque a gente sabe, né, que trabalha com o processo de implementação, ter um diagnóstico em planilha Excel, com aquelas fórmulas, com aquele design, é um pouco cansativo, um pouco demorado. Então, acaba fazendo com que o processo de implementação ele demore mais. Uma coisa que eu fiz aqui em 10, 20 minutos, acabaria sendo em uma semana, 2 semanas, vamos dizer assim. Já passei de processo que, de feedback do cliente falando que não há muita pergunta, demora muito, porque tem que de fato dar o Google Forms e ele responder. Então, o DMB ele veio para fazer cortar esse caminho, né? Passar uma faca nesse prazo longo e ser mais objetivo e rápido e ser mais fácil a elaboração. Então, basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, vou deixar meu número disponível para no final e vocês podem entrar em contato comigo, mandar um e-mail, dúvidas, perguntar, aceito feedbacks, com certeza. Espero que a DMB venha contribuir bastante no seu processo de jornada e que venha dar tudo certo nessa próxima etapa. Fico à disposição e aguardo o retorno de vocês. Obrigado.